Lucas nunca apagou aquele número. Ele dizia para si mesmo que era por respeito, memória, saudade. Mas no fundo ele sabia, era culpa. 2 anos. 2 anos desde o acidente. 2 anos desde que Ana morreu. E mesmo assim, todas as noites, antes de dormir, ele ainda abria a conversa no celular. Rolava as mensagens antigas. Lia as últimas palavras dela. A gente precisa conversar. Ele nunca respondeu, nunca teve a chance. Ou pelo menos, era o que ele dizia para si mesmo. E a primeira notificação era uma terça-feira comum, chuva fina batendo na janela. O som constante que deixava o apartamento ainda mais vazio. Lucas estava deitado, olhando o teto, quando o celular vibrou. Uma mensagem. Ele pegou o aparelho sem pensar muito. Mas quando viu o nome na tela, seu corpo congelou. Ana. O coração disparou tão forte que doeu. Não pode ser. As mãos começaram a tremer. Talvez fosse algum bug, algum erro. Alguém usando o número dela. Sim, devia ser isso. Mas mesmo assim, ele abriu. Não era texto. Era um áudio. Duração, 0 por 27 segundos. Lucas ficou encarando a tela por quase 1 minuto inteiro, sem coragem de apertar play. Até que, com o dedo tremendo, ele apertou. Desde o áudio. Primeiro silêncio. Depois, respiração. Fraca, irregular. E então a voz. Baixa, distante, mas inconfundível. Ana. Lucas, você... Tá me ouvindo? Ele deixou o celular cair no peito. O ar sumiu dos pulmões. Isso não é possível. E ele sussurrou. Mas o áudio continuava. Eu sei que você apagou, mas eu não fui embora. Chiado. Interferência. E então, você precisa lembrar. O áudio terminou. Lucas passou a noite inteira acordado, reproduzindo o áudio. De novo, de novo, de novo. Cada vez parecia mais real, mais próxima. Ele tentou racionalizar. Alguém clonou o número. Inteligência artificial. Uma brincadeira doentia, mas havia algo que quebrava todas as explicações. A respiração dela. Ele conhecia aquele som. As pausas curtas, o leve tremor na voz. Não era uma imitação. Era ela. Na manhã seguinte, Lucas fez o que qualquer pessoa faria. Ligou para o número. Chamou. 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 Até cair na caixa postal. A mesma voz automática de sempre. Nenhuma pista, nenhuma explicação. Mas quando ele estava prestes a desligar, o celular vibrou novamente. Outro áudio. E o segundo áudio. Duração, 0 por 41 segundos. Dessa vez, ele não hesitou. Apertou play imediatamente. Som de vento. Como se estivesse em um lugar aberto. E então... Você demorou. Lucas fechou os olhos. Eu tentei te avisar antes. Naquele dia, o coração dele travou. Aquele dia. Bah, mas você não quis ouvir. Chiado forte. Como se algo estivesse interferindo. Você lembra do carro, Lucas? O estômago dele virou. O acidente. A chuva. A curva. Aí, não foi um acidente. O áudio cortou abruptamente. E de o que ele lembrava, Lucas sempre contou a mesma versão. Para a polícia. Para a família, para si mesmo, eles estavam discutindo. Nada fora do normal. Casal em crise. Ana queria conversar. Ele não. A chuva começou forte. A visibilidade ruim. Ele perdeu o controle do carro. Fim. Acidente. Fatalidade. Simples assim. Era o que ele repetia. Era o que ele acreditava. Ou tentava acreditar. Mas agora havia algo errado. Algo que ele sempre evitou encarar. Uma memória incompleta. Um detalhe que nunca encaixava direito. A discussão. O silêncio repentino. O momento antes da batida. Era como um buraco. Um corte na lembrança. Terceiro áudio. Naquela noite, ele não precisou esperar. O áudio chegou às 2h13 da manhã. Como se tivesse um horário marcado. Duração. 1:12. Lucas já estava esperando. Sentado na cama. Luz apagada, coração acelerado. Play! Som de algo arrastando. Respiração mais forte, mais próxima. Mas eles não querem que você lembre. Lucas franziu a testa. Mas eu preciso que você veja um som metálico, como uma porta abrindo. Olha no porta-luvas. O coração dele disparou, né?
Você nunca abriu depois daquilo, né? Silêncio. E então, um sussurro. Tá tudo lá. O áudio terminou. Lucas ficou imóvel por alguns segundos. Porta-luvas. Ele não abria aquele carro desde o acidente. Na verdade, ele mal chegava perto dele. O carro ainda estava guardado. Na garagem antiga, como um túmulo. Chovia novamente. Claro que chovia. Parecia até proposital. Lucas entrou na garagem com a respiração pesada. O carro estava lá, coberto de poeira, amassado na lateral, como um corpo ferido. Ele hesitou. Mas então, pegou a chave, abriu a porta. O cheiro veio imediatamente. Velho, fechado, esquecido. Ele sentou no banco do motorista, as mãos tremendo, e lentamente abriu o porta-luvas. O que estava lá? Primeiro, papéis, documentos, nada demais. Mas então, um envelope, sem nome, sem marca. Lucas engoliu seco. Abriu. Dentro, fotos. Várias fotos dele com outra mulher. Não era Ana. As datas no verso eram recentes, na época do relacionamento. Na época do acidente. O sangue sumiu do rosto dele. Não. E ele sussurrou. Mas havia mais. Um gravador. Pequeno. Antigo. Ele apertou play. A gravação. Som ambiente. Carro em movimento. Chuva. E então, as vozes. Ele e Ana. Você mentiu pra mim. Ana gritava. Não é o que você tá pensando. Eu vi as mensagens, Lucas. Silêncio tenso. Você ia me deixar? Lucas, na gravação, não responde. Só respira. Pesado. Responde! Ela insiste. E então, a frase. Baixa. Fria. Talvez fosse melhor. O Lucas, no presente, fechou os olhos. Não lembrava disso. Não queria lembrar. O impacto, que não aparece. Na gravação, o som do carro continua. Chuva forte. Discussão. Mas então, algo estranho. A gravação não termina na batida. Ela continua. Por mais alguns segundos. Tempo demais. E nesse tempo, Ana diz algo. Algo que faz o corpo de Lucas congelar. Modeste, você tá fazendo isso de propósito? Silêncio. E então, um som brusco. Como o volante sendo girado com força. E a última frase. Lucas, não, o presente. Lucas desligou o gravador com a mão tremendo. A respiração descontrolada. Eu não fiz isso, mas a dúvida já estava lá, plantada, crescendo, se espalhando. E, última mensagem da noite. O celular vibrou. Mais um áudio. Ele nem hesitou. Play! A voz de Ana estava diferente, mais clara, mais próxima. Agora você lembra um pouco, mas ainda não é tudo. O coração dele afundou. Você precisa terminar de ver. Silêncio. Então, volta pra casa. Chiado. Puxa, eu tô lá. Lucas olhou ao redor. Garagem vazia. Chuva batendo forte lá fora. Mas por um segundo, ele teve a sensação de não estar sozinho. Como se alguém estivesse no banco de trás, observando, esperando. E naquele momento, o celular acendeu sozinho. Um novo áudio. Mas dessa vez, sem duração, sem botão de play. Apenas uma frase escrita. Eu nunca saí do carro. Lucas não lembrava de ter saído da garagem. Mas de alguma forma, ele já estava dirigindo a estrada. A chuva era a mesma. Pesada, constante, hipnótica. Os limpadores do para-brisa se moviam em um ritmo quase mecânico, como se estivessem marcando o tempo de algo inevitável. O mesmo caminho, a mesma estrada, a mesma noite. Não, Lucas murmurou, apertando o volante. Isso não está acontecendo. Mas estava. Cada curva parecia familiar demais. Cada poste, cada sombra. Era como se o mundo estivesse se repetindo. E o áudio que não para? O celular no banco do passageiro acendeu sozinho, sem toque, sem vibração. A tela já estava aberta. Novo áudio. Duração 208. Lucas não tocou no aparelho. Mesmo assim, o áudio começou a tocar. Obedi a voz, dentro do carro. Dessa vez, não parecia vir do celular. Parecia vir de trás. Você sempre volta pra cá. Lucas travou. Respiração presa.
Toda vez que começa a lembrar, você foge. Lentamente, ele olhou pelo retrovisor. Nada. Só o banco vazio. Mas a sensação não desaparecia. Mas agora, você não vai conseguir. E a memória quebrando. As imagens começaram a voltar. Não como lembranças suaves, mas como estilhaços. Cortes rápidos, confusos. Ana chorando. O celular dela na mão. As fotos. A traição. O silêncio pesado. Então, algo que ele nunca tinha enfrentado. A verdade que ele evitou. Lucas não perdeu o controle do carro. Ele soltou o volante. Por 1 segundo. Talvez 2. Tempo suficiente. Intencional, impulsivo, mas real. De volta ao momento, a estrada à frente se curvava. Exatamente como naquela noite. O coração dele disparou. Não, não, não. As mãos começaram a suar, mas algo pior aconteceu. O volante ficou pesado, como se alguém estivesse segurando junto com ele. Lucas olhou no retrovisor mais uma vez. E dessa vez, ela estava lá. Ana, sentada no banco de trás, molhada, pálida, os olhos fixos nele. Mas não havia ódio. Havia decepção. E a última conversa. A voz dela agora não vinha mais de lugar nenhum. Nem do celular. Nem do ar. Ela estava ali. Você não queria me matar. Lucas começou a chorar. Eu não quis, eu juro. Mas você quis me calar. Silêncio. Pesado. Insuportável. Você fez isso da pior forma. E a repetição, a curva se aproximava. Rápida. Inevitável. O mesmo ponto. O mesmo destino. Você lembra agora? Ela perguntou. Lucas apertou o volante com força. O carro começou a deslizar levemente. A pista molhada. Perigosa. Exatamente igual. Mas dessa vez, Lucas estava consciente. Ele podia agir. Podia frear. Podia virar. Podia evitar. Ou podia repetir. Hoje é um instante decisivo. Por 1 segundo. Ele hesitou. E nesse segundo, ele sentiu. A mesma raiva antiga. A mesma frustração. A mesma vontade de fugir. De não lidar. De apagar tudo. Como fez antes. Mas então, ele ouviu algo. Baixo. Quase um sussurro. Você ainda pode escolher diferente. Lucas girou o volante com força. Pisou no freio. O carro derrapou violentamente. Rodou na pista. O som dos pneus gritando. O impacto parecia inevitável. Mas não veio. O carro parou. A poucos metros da barreira. Nada. Só o som da chuva. Lucas estava imóvel. Respiração descontrolada. Vivo. Ele olhou no retrovisor. O banco de trás, vazio. O celular acendeu. Uma última vez. Sem áudio. Apenas texto. Agora você lembra. Outra mensagem apareceu. Mas lembrar não é o fim. Lucas franziu a testa. E o que mais? Foi quando ele percebeu algo. Algo que não encaixava desde o começo. Se ele tinha sobrevivido. E Ana tinha morrido na hora. Como existia aquela gravação? Quem pegou o gravador? Quem colocou no porta-luvas? Quem enviou os áudios? O celular vibrou. Mais uma vez. Última mensagem. Você não sobreviveu sozinho. O corpo de Lucas gelou. Lentamente. Ele olhou para o banco do passageiro. E viu a si mesmo. Imóvel. Ensanguentado. Sem vida. As memórias vieram de uma vez. Completas. Cruéis. Inescapáveis. Lucas não saiu ileso do acidente. Ele morreu ali, naquela noite. Preso entre o momento da escolha e a consequência. Reviva. Esquecer. Repetir. De novo. E de novo. E de novo. A voz dela voltou. Suave. Mas distante agora. Eu tentei te fazer lembrar. Porque você não podia sair daqui assim. Não sozinho. A chuva começou a diminuir. O mundo ao redor, desaparecendo lentamente. Como um sonho acabando, Lucas sentiu algo estranho. Leve. Vazio. E agora? Ele perguntou. Ana apareceu à sua frente. Não mais ferida. Não mais pálida. Apenas ela. Agora você para de fugir. Ela estendeu a mão. Lucas hesitou, mas dessa vez não desviou. Segurou e tudo desapareceu.
Na manhã seguinte, a polícia encontrou o carro na mesma curva. 2 vítimas, como no relatório de 2 anos atrás. Nada havia mudado, exceto por um detalhe. O gravador estava ligado, e nele uma nova gravação havia sido adicionada, com 2 vozes, conversando, como se finalmente tivessem ido embora juntos.